Um oferecimento curso de teologia da Rádio Melodia. Aprendendo mais de Deus. Acesse cursosmelodia.com.br. A partir de agora, mais um debate para um planeta de audiência. Nesta sexta-feira, nesse dia 9 de agosto de 2019. Olha, muito bom saber que você está ligado aqui com a gente. E a partir de agora também vai externar sua opinião, vai participar aqui do nosso debate através do nosso site, o site da Melodia, melodia.com.br, através do nosso WhatsApp também, no 99907-0097. Pesquisa do dia. Pois é, hoje vamos falar sobre a síndrome de burnout. Você sabe o que é, não? Bom, esse é o tema de hoje, aqui da nossa pesquisa do dia, e é o destaque também do nosso debate nesta manhã, quando a Melodia tem a honra, o prazer de receber pra gente discutir aqui este assunto, o cavaleiro da mesa, né? O pastor Níger Martins, da Igreja Nova Vida, do Ministério É de Deus de Cascadura, e duas queridas damas, minha querida pastora Elizabeth Inácio, da Assembleia de Deus Filadélfia, e a doutora Rosane Alverney, da ADVEC da Taquara. Nós vamos começar, então, o nosso debate orando. A pastora Elizabeth Inácio vai estar orando, abrindo o nosso debate. Senhor, nós te adoramos nessa manhã, pelo privilégio que temos, Senhor, de falar daqui desse microfone, e tantos ouvintes, ó Deus, ouvindo aí, sem saber o que estão passando, sem saber o que estão vivendo. E sabemos que nessa manhã, Senhor, Tu vais abrir os ouvidos e vais ensinar tanta coisa. Eu sei que Tu vais ensinar ao tratamento, eu sei que Tu vais ensinar a tudo que a gente está vivendo de maneira separada, com sabedoria e graça. Eu quero Te pedir, Senhor, que no final desse debate, além das pessoas saberem o que está acontecendo com elas tenham um caminho. O primeiro caminho é sempre Tu, Senhor. Confiar em Ti, buscar a Tua presença e saber também o que fazer com o restante das suas vidas. Permita, Deus, que sejamos totalmente abençoados nessa manhã, no nome santo do Senhor Jesus. Debate Melodia. Pois é, na época e nos tempos de síndromes, cada dia surge uma, né? Temos essa aqui, a síndrome de burnout. Você realmente sabe o que é? Interessante que um ouvinte acabou de participar, Abel da Taquara, dando a definição, né? E eu achei interessante, eu segui acompanhando a participação dele, e ele dizia: eu consultei no Google, pastor, mas eu vou ficar ligado no debate porque eu não sou bobo. E tá certo. A pesquisa parcial aqui do nosso debate, dizendo que 82% não sabe não. Então, vamos para o debate. Meu querido pastor Níger, alegria, como sempre, meu irmão, tê-lo aqui. Bom dia. Bom dia, pastor Léo, os amados aqui da mesa, família Melodia, um prazer renovado estar aqui. Papai do céu é bom demais. Pois é, a síndrome de burnout, ela é muitas vezes confundida, até porque ela está associada a vários sintomas do estresse, né, e até depressão. Na verdade, ela tem do estresse, ela tem os sintomas. E aí a gente acaba confundindo. Estava vendo alguns dados do Hospital Albert Einstein, e eles diziam que cerca de 40% dos trabalhadores têm estresse em alto grau. Então é difícil você determinar até que ponto isso é apenas estresse, ainda que em alto grau, e se tornou um burnout. O burnout, o próprio termo, explica bastante, né? O burn é de queimado e o out, numa tradução livre, seria queimado por inteiro, né? A pessoa que está esgotada, mas esgotada no ambiente laboral, no ambiente do trabalho. É quando o ambiente de trabalho se torna extremamente nocivo, se torna extremamente pernicioso para a pessoa. Mas aqui tem um fator muito relevante que eu queria citar aqui logo na minha primeira fala, que os mesmos elementos que em alguns casos causam a síndrome do burnout para uns, para outros, são elementos que até estimulam. Então a pressão que para uns consome, para outros são estimulantes. Então ela também não é só o ambiente, é como eu reajo ao ambiente, conquanto, óbvio, haja um ambiente de trabalho que são extremamente perniciosos, extremamente nocivos. A definição do Hospital
Albert Einstein é a seguinte, vou abrir aspas. A síndrome de burnout é um distúrbio psíquico caracterizado pelo estado de tensão emocional e estresse provocados por condições de trabalho desgastantes. E aí ele fala algumas categorias, né, que têm uma maior propensão. Né? São sempre pessoas que estão sob muita pressão. Professores, pessoal da área de educação, pessoal da área de saúde, sobretudo da área de emergência, ou que trabalham com crianças com câncer. Então estão sempre expostos a muita pressão, muita pressão, muita pressão. E os sintomas são muito significativos e muito fortes, né? Falei aqui que eles falam que a prevalência do burnout ainda é incerta, mas acomete pelo menos aí algo em torno de 40% no nível de altos níveis de estresse, né? E eles dão aqui vários sintomas: cansaço excessivo, físico, mental, dor de cabeça frequente, alterações no apetite, insônia, dificuldade de concentração, sentimento de fracasso, insegurança, negatividade, fadiga, alterações de padrões de humor. Você pegar, tem muita coisa associada, parece uma depressão, e muitas vezes é mesmo. Só que o burnout, né, a síndrome de burnout, quando é que ela se caracteriza? Quando isso tudo está associado ao ambiente laboral, ao ambiente do trabalho. Então a pessoa está pensando à noite em ir para o trabalho, ela já começou a sentir um monte de sintomas. Porque o ambiente do trabalho é que provoca isso nela. Você pode ter isso fora do trabalho, e aí não é síndrome de burnout. No burnout, você tem isso associado ao trabalho. Então o ambiente, e aí pensa, situação delicadíssima, né? Porque você tem que estar lá, você precisa estar lá, é o seu ganha-pão, é a sua vida profissional, e você não consegue mais conviver com aquele ambiente. É comum a gente ouvir relatos de professores da rede pública que fica em casa porque entra, dá um piripaque mesmo, não consegue mais ir, está completamente esgotado. E a pessoa fica mesmo nesse estado de esgotamento profundo, perde o prazer pela profissão, por aquilo que faz. Então eu peço, Papai do Céu, que nos capacite a dar uma ajuda hoje para identificar depois, quem sabe, tentar nos autoavaliar e caminhar por uma solução. Doutora Rosane Overney, que bom também tê-la aqui nesta manhã. Bom dia. Bom dia a todos os amados, para esse planeta de audiência, né? Uma ótima sexta-feira. Prazer estar aqui com uma mesa tão ilustre, né? O pastor, a pastora bispa, viu? Pastora Beth. Mas interessante, né? Quando essa síndrome, que ainda não faz parte do DSM-5, mas provavelmente fará do DSM-6, do CID também, ela é uma síndrome, ela não é nova, ela está mais em evidência hoje. Por quê? Porque nós passamos muito tempo no trabalho. A questão hoje é como a gente vai dividir uma síndrome tão mesclada, tão parecida com depressão e ansiedade em outros ambientes, porque já há uma pesquisa apontando também para as atividades, por exemplo, da mulher que só trabalha em casa e apresenta os mesmos sintomas. Mas Albert Bandura, vocês sabem que eu gosto muito do Albert Bandura, ele diz o seguinte, nos seus trabalhos, ele destacou algo que eu considero muito importante para nós hoje, que é a autorregulação ocupacional. Olha que coisa profunda, autorregulação ocupacional. Isso não aponta para a empresa, como alguns, né, querem culpabilizar as empresas. Há também. Mas a autorregulação, ela devolve para mim o que eu vou fazer da minha vida, inclusive da minha vida profissional. Se tivermos oportunidade, vamos falar da teoria de Gardner, da inteligência ou das inteligências, né, múltiplas. Isso devolve para a pessoa aquela coisa. O que eu vou fazer? Já que eu vou passar mais de 8 horas por dia no ambiente de trabalho, então o ambiente de trabalho não é só o lugar onde eu vou para ganhar o meu dinheiro, apresentar lá a minha expertise e receber de volta. Não, ele é muito mais. Até porque nós estamos passando, no mínimo, 8 horas no ambiente de trabalho, 4 horas na condução. Então, nós estamos vivendo muito em função desse ir. E ele diz o seguinte, olha só, elas servem como a maior fonte de identidade. Olha que coisa, Alberto Bandura é fantástico, né? Como fonte de identidade pessoal, autoavaliação e conexão social.
E a síndrome em si, ela trata o quê? De exaustão, ceticismo e ineficácia. Quando eu fui além daquilo que eu poderia ir. Eu trabalhei muitas horas além do que o meu corpo, que a minha pessoa suporta. Tem pessoas que trabalham 13 horas com muito prazer, mas chegam em casa, tem uma condição e ele dorme bem. Tem pessoas que trabalham 8 horas, passam 4 na condução, chegam em casa em condições muito contrárias, adversas, e ela vai fazer um quadro muito parecido. Eu penso que nós podemos ir um pouquinho além do ambiente de trabalho. Nós temos que ir um pouco antes na escolha daquilo que vamos fazer. Tem pessoas que querem seguir uma profissão que os pais apontaram. Não, você vai ser médico, mas se você vai fazer uma avaliação, um teste vocacional, aquela pessoa não tem a menor condição de ser médico. Ele é um artista, um esteta, ele gosta de outras coisas, mas caiu nessa profissão. Aí você pega essa pessoa com esse tipo de inteligência e coloca trancada no hospital. Ela vai ter problemas, enquanto que outros vão dar conta disso muito, muito tranquilamente. No Brasil, a coisa está bastante séria, porque nós temos quase 14 milhões de desempregados. Então, as pessoas estão correndo para terem um trabalho. Elas querem um trabalho, não importa o quê. Os jovens estão concluindo uma formação acadêmica e eles querem o quê? Ganhar dinheiro, não importa no quê. Tá aí, você pega vários carros aí, né, de Uber, é engenheiro, é advogado. Como que essa pessoa chega no final do dia? Ela não tem só um esgotamento das horas que ela passou trabalhando ali. Ela tem um confronto consigo mesma. Ela está em conflito com ela mesma, com a sua formação, com a falta de condição. Mas o transtorno em si, ele é bem focado na questão do trabalhar. Eu aqui quero complicar a coisa, dizer que é um pouquinho maior do que isso, só para a Beth resolver. Pronto, e é o que vamos fazer agora, então. Então, já que levantou a bola aqui, pastora Beth, bom tê-la aqui também nesta manhã, bom dia. Irmãos, esse é um debate de informação, viu? Isso aqui é uma escola. Hoje isso aqui é uma escola e a gente está aprendendo a entender os nossos sinais. Interessante que na matéria de psicopatologia a gente estuda, ou semiologia, né? É exatamente os sinais. Sim. Quando é que a gente classifica? A gente não. Quando é que são classificadas as doenças, as síndromes? A síndrome é um conjunto de sintoma que a pessoa tem e vira uma síndrome. E aí vai se estudar se esses sintomas estão levando para depressão direto, se bem que burnout também leva à depressão e muito profunda, mas primeiro tem que queimar o camarada, né? Como falou aqui, queimar por inteiro, né? Queimar a mufa mesmo. E aí vai saber o que é depressão, o que é estresse, ansiedade. Então, que bom que tem alguém que distinguiu esses sinais para a gente também seguir, porque senão embola muito, pastor. Eu estava procurando, né, olhar na Bíblia sobre isso também, e eu quero dizer alguma coisa da Bíblia também, porque eu gosto disso, mas passando para nós aqui, é uma coisa assim que, como a pastora que falou, que também é pastora para mim, né, é muito pastora, é uma coisa linda, é uma síndrome resultante do estresse crônico, vem direto do trabalho, é um sinal. E o pastor Níger já falou uma coisa importante. Quando você vai indo para o trabalho, você já está estressado. Aí muita gente, eu já passei por isso na igreja, a menina tinha crises para ir para o trabalho e a gente achava que era o quê? Síndrome do pânico. E você vai classificando, mas depois você vê, se colocaram sinais, se é com relação ao trabalho, é outra coisa. Essa exaustão, meu Deus, eu vou passar por aquilo de novo, eu vou pegar aquele chefe de novo. E aí você começa com ceticismo, você começa a ficar impessoal, o seu vínculo. Isso é muito importante porque burnout pode ser em casa também, gente. Os vínculos começam a se desgastar e eu vou levando tudo sabe, vai assim mesmo, não tem mais aquele vínculo afetivo gostoso. E isso para mim me preocupa muito, eu quero levar para esse lado. O vínculo afetivo acaba no trabalho, mas acabando no trabalho já é ruim. Agora você imagina acabando em casa, porque a pessoa já está cansada, já partiu para um estresse danado, porque já aumenta o cortisol, acaba com a pessoa, queima realmente. Então você perde o prazer.
Quando o vínculo afetivo quebra, você perde o prazer. E aí, eu queria voltar, por exemplo, pastor, como eu falei de Bíblia e eu gosto, Paulo, ele fala uma coisa ali em 2 Coríntios 7, 5, que me mostra, assim, uma coisa, como Paulo estava se sentindo. Não vou dizer que ele está com burnout, não, tá? Mas ele tinha alguns sintomas que ele estava meio queimado, ele falou. Porque nem quando chegamos à Macedônia, tivemos descanso, quer dizer, trabalho, evangelização, porque eu quero partir para a igreja também, para os pastores, porque essa é uma doença de quem lida com pessoas, professores, enfermeiros, psicólogos, pastores, médicos, é uma doença de quem lida com gente, não é? Então Paulo diz, porque nem quando chegamos à Macedônia tivemos descanso. Olha como ele estava, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, externamente lutas, internamente temores. Como é que está uma pessoa dessa? E Paulo, naquele todo o seu trabalho, todo mundo sabe que Paulo trabalhava fazendo tendas, ele trabalhava para se sustentar e pregava em todos os lugares. Então, isso estava, de uma certa forma, levando uma exaustão também àquele homem de Deus. E aí ele fala para Timóteo, Timóteo, tem cuidado de ti mesmo. Antes dele falar da doutrina, ele fala, Timóteo, presta atenção, olha a tua saúde. Olha a tua vida. E é disso que nós vamos falar. Nós temos que ver os sinais que estão sendo falados aqui. É claro que não vamos falar tudo, pastor Eliel, mas é só um despertar. É só uma informação para a pessoa procurar saber o que está acontecendo com ela. Não é ir para o Google e achar que você tem tudo, não. Porque o Google é bom numa área e é ruim noutra. Que você falar, você pode estar com isso. A pessoa vai lá e fala, meu Deus do céu, eu estou assim, estou assim, estou assim. Não. A pessoa tem que se tratar. Daqui a pouco a gente vai dizer qual é o tratamento, a quem você deve se dirigir. Mas esse é um debate muito bom. É o que eu chamo de temão. Muito bem. Pastor Anísio, os fatores externos também, queria falar também, porque o ouvinte diz aqui, participa com a gente, diz assim, meu marido está vivendo isso desde setembro do ano passado. Enfrenta trânsito intenso, engarrafamento, cobrança no trabalho, falta de tempo, qualidade de vida. Os fatores externos também acabam corroborando para que, de fato, se estabeleça essa questão da síndrome de burnout, professor? Diretamente. Eu entendo o que as amadas estão falando, a doutora Rosane, a pastora Beth, mas o burnout, só para a gente poder dar uma clareada, o burnout está diretamente ligado ao ambiente laboral, só a nível de definição. É que muitas vezes você tem todo esse esgotamento e não é por causa do trabalho. Você tem esse esgotamento, uma questão pessoal. Esgotamento espiritual. Você está esgotada. Agora, às vezes, o esgotamento espiritual, ele é fruto do trabalho. Um pastor, por exemplo. Uma pessoa... Então, quando é que eu caracterizo o burnout? Quando está ligado à questão do trabalho. A minha profissão, aquilo que eu exerço. Isso é muito cruel. Você pensar, porque não é uma coisa que eu posso simplesmente falar assim, então eu não vou ali. Não é? Tem algumas coisas que a gente pode evitar na vida. Mas como é que eu evito o trabalho? Eu paro de pagar a conta? Como é que faz? Então, não dá. Não dá e a pessoa vai entrando, porque ela vai entrando nesse processo de esgotamento violento. Agora, você está perfeito, a sua colocação é perfeita. É o conjuntão. Você pega 2 horas, que a doutora Rosane falou, e é comum no Brasil, você pega 2 horas para ir. Transanato, tu já está chegando, já está cansado, no mínimo, fisicamente cansado. E olha, 2 horas para ir é comum nas grandes metrópoles. Verdade. Não estou falando de uma exceção, não. Eu estou falando do comum. 2 horas para ir, 2 horas para voltar todo dia, gente, são 4 horas por dia. Faz um cálculo desse negócio aí. 20 horas semanais, se trabalhar de segunda a sexta, vai botando na proporção do que você perdeu de vida, de qualidade. Aí você chega no ambiente, e aí no ambiente laboral tem 2 coisas que eu preciso distinguir. Uma é a minha relação com o trabalho. Às vezes não é o ambiente, é a minha relação que está completamente esgotada. Aí sou eu, pessoalmente. Por quê? Porque não é a profissão que eu amo, ou então era, mas não está mais, ou então eu estou... uma promiscuidade aqui de emoções com o ambiente. E a outra coisa é o ambiente que em si provoca burnout. E aí não é a minha relação, ele provoca. Porque eu tenho um chefe que assedia moralmente, aí ninguém resiste. Cobranças absurdas. Então, assim, veja, eu tenho fatores distintos que podem levar ao burnout. Fatores pessoais, que é a minha relação com o trabalho. Há pessoas que vão ter burnout em qualquer trabalho. Porque elas não conseguem lidar com a pressão. Então, ela vai ter que aprender ali, vai fazer uma psicoterapia para lidar com a pressão, ou ela vai ter que procurar um trabalho sem pressão. Só que é um problema, né? Como é que você procura trabalho sem pressão? Você começa a crescer um pouquinho na profissão, o que vai acontecer? Pressão.
A gente tem uma visão romantizada da profissão, né? Que eu acho que eu posso ganhar mais, ter mais autoridade e... Só que ganhou mais, cresceu, querido, não, mas não tenha dúvida, mais pressão, e mais pressão, e mais pressão. E quanto maior for a posição, maior a pressão. Agora tem gente que lida bem com isso. Não é que não cansa, mas não entra em burnout. E aí se mistura, por quê? Porque os sintomas do burnout incluem sintomas de depressão, sintomas de estresse, toda aquela lista que falei e outras coisas. Então vai chegando aqui. A questão, não é agora ainda, daqui a pouquinho a gente vai falar melhor, é que eu preciso aprender a ter uma válvula de escape. Senão eu vou estourar. E aí vale para todo mundo. A velha história do copo. Eu tenho duas maneiras de manter esse copo controlado. Uma é impedir que a água entre. Mas às vezes eu não consigo impedir que a água entre. Então qual é a outra? Esvaziar o copo. Porque a água continua entrando, a pressão continua chegando. Mas eu estou esvaziando. E isso eu preciso descobrir. Seja na minha relação com Deus, seja em atividades físicas. Eu falei que não ia falar o que eu estou falando, né? Eu estou dando aqui. Enfim, eu tenho que descobrir, porque senão, meu pastor, vai... E aí entra, e é terrível. E aí, uma imagem que eu vi que mais caracteriza o burnout, que eu gostei muito, é um fósforo completamente queimado. Porque é isso mesmo. Aquele, né, totalmente queimado. Ou seja, não tem nada. Tá queimada. A pessoa está queimada por completo. Tá aí. Aqui, só para corroborar aqui a fala do pastor Níger, o ouvinte participa aqui. Profissionais do ramo de transportes também. Sou motorista de transporte de carga exposto a assaltos constantes e uma pressão por gestores. Toda hora a gente fala aqui de assalto na Avenida Brasil e tu vai para cá e fica preso também, vai junto com a carga, depois é solto. Olha que pressão. E no outro dia o cara tem que estar de novo lá. E tem que enfrentar aquilo de novo. Olha que nós estamos discutindo aqui, doutora Rosana. Veja, as condições que estão no entorno, elas favorecem o estresse. E o burnout é o quê? É ansiedade, a tríade é essa, ansiedade, esgotamento e depressão. Ela vai por aí. A ansiedade, nós estamos mergulhados num ambiente extremamente, né, favorável à ansiedade. Você liga a televisão, já começam as notícias da manhã. Tem jornal das 4 da manhã, das 5, só para te dar as notícias, para você já ir aquecendo sua adrenalina lá. Então, ao se dirigir, você já está sob pressão. Mas ao chegar, aquilo, vamos dizer assim, se confirma. Eu não consegui chegar no meu trabalho só cansado fisicamente. Eu já estou num esgotamento, porque o meu trabalho, o trabalho em si, ele está contrário, muitas vezes, à minha natureza, à minha vocação. Isso é muito importante. Ele se manifesta porque porque se manifesta no trabalho, não. Ele é apontado porque ele precisa ser retirado do ambiente de trabalho. Porque ele pode realmente vir até ter um infarto, um AVC, sei lá o quê. Porque ele está completamente desalinhado. O corpo com o psiquismo dele, com a mente dele. Agora, eu gosto muito dessa questão, né? O que eu estou decidindo fazer com a minha vida? Nós temos dificuldades com mudanças. Todo ser humano, por melhor que seja a mudança, ele resiste à mudança. Imagina você num ambiente de trabalho, num país com quase 14 milhões de desempregados, você não dá à sua mente nem a possibilidade de mudar, que por si só a mudança já requer uma concentração de energia, de expectativa positiva. Então, a pessoa está ali num trabalho que ele é assediado muitas vezes, e aí a empresa é responsável em favorecer o adoecimento, mas ele mesmo numa outra condição em que ele não se vê vocacionado para aquela atividade, ele não tem coragem de mudar. Ele não tem energia para mudar. A queima total, o burnout é isso, é uma queima, é uma exaustão completa, não fica ali, é mais que abulia, é um estado de completa empatia e uma sensação de que você vai morrer no ambiente de trabalho. Por isso ele precisa ser afastado. E até nós chegarmos a esse ponto de que precisa ser afastado, que não é um piti, como as pessoas falam, né? Uma frescura. Olha, nós estamos há anos aí vendo pessoas sofrendo, principalmente professores, policiais que enfrentam, né? E às vezes não tem as condições mudaram. A pessoa foi vocacionada
vocacionada, decidiu pela profissão no momento X, mas agora as condições mudaram, a clientela mudou. Então isso precisa ser mudado. Agora, gostei muito quando a pastora Beth trouxe a questão de Paulo, e a gente vai ver também a questão de Elias, né? E a questão dos pastores hoje, porque pastor hoje é uma profissão. Sim. É um chamado, é unção, mas ele tem que se dedicar. E eu tenho visto que o pastor, muitas das vezes, ele se põe nessa condição de... Ele é quase um sobrenatural, ele é um ET na igreja, né? Ele não tem problemas, a mulher está bem na foto, os filhos dizem amém. Isso não é verdade. Quando o pastor precisa sair de férias, a igreja sente a ausência do pastor e muitas vezes reclama do pastor estar de férias, esquecendo que ele é um ser humano que está ali numa atividade diária, quando não diária, ali presente fisicamente, está sobre ele uma responsabilidade muito grande. E às vezes o pastor precisa de licença para enfrentar um problema, às vezes não direcionado com ele mesmo, mas com a família. Uma perda na família, mas ele não se dá esse direito. Olha o exemplo de Paulo, muito bem lembrado, né? Paulo não queria ser pesado, mas no final ele viu que aquilo, ele queimou etapas importantes, como a gente vai ver no caso de Elias. Isso acontece com todo mundo que não sabe, principalmente, se autorregular. Eu preciso aprender a dizer não. Muito bem. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Deixa eu ir para o intervalo. Segunda parte todinha do debate, a gente vai falar sobre dessas identificações pessoais, né? Onde que a gente trata disso e o que fazer, qual o primeiro passo, como é que a gente lida então exatamente com essa questão. A gente volta em 1 minuto, rapidinho, com a segunda parte do debate. Até já. Já pensou em se formar em teologia com apenas 18 meses de estudo? Estude sem sair de casa no curso que a Melodia preparou exclusivamente para você. Acesse cursosmelodia.com.br e matricule-se agora mesmo. cursosmelodia.com.br. Pois é, já de volta com a segunda parte do nosso debate nesta manhã, discutindo hoje aqui a síndrome de burnout. Agora você sabe o que é, né? Já tem aí os elementos e sobretudo de tudo isso que nós estamos discutindo aqui, já vai se identificando, né, em alguma posição aí. Nós vamos discutir essa segunda parte com a doutora Rosane Overney, com o pastor Níger Martins e também com a pastora Elizabeth Inácio, para a gente falar. Então, neste momento aqui, queria começar inclusive com a pastora Beth, como a gente lida com isso, como a gente de fato se identifica isso, tudo que nós falamos aqui nessa primeira parte. Se a gente condensar, os ouvintes já começaram a falar assim, olha, tinha uma dúvida, mas eu estou aqui, já comecei a me enquadrar aqui dentro dessa questão. E como é que faz então, para a gente chegar à conclusão de que de fato a gente já está entrando? Porque o ideal, sempre a doutora Rosane Vermelho fala, evita entrar. Porque antes de entrar, tem uma série de coisas, alertas que começam a piscar. Como é que faz, hein, pastora Beth? Bom, pastor, eu acho que uma das coisas que começam a me mostrar que eu não estou bem, que está começando a queimar, eu vou perdendo prazer. Aquele não é mais um lugar de alegria, porque trabalho é prazer, é uma delícia. A gente, quando faz o que gosta, é muito bom. Porque ficar dentro de casa também é um horror, vendo televisão o dia inteiro, presta atenção. Entendeu? Trabalhar é gostoso. Pastor Níger estava falando de pessoas que saem para o trabalho e levam 4 horas. Eu ia para outra faculdade, eu levava 5 ida e volta. É quase uma viagem a São Paulo todo dia. Eu falei, gente, eu não quero isso para a minha vida. Mas eu posso dizer isso. Eu podia dizer, eu falei, eu vou fazer uma faculdade perto de casa. E estou fazendo, levo meia hora. Então, a minha qualidade de vida aí já mudou. Então, se pudermos mudar, quando você começa a perder o prazer, quando tanto o trabalho não te dá mais prazer, você está fazendo porque precisa ganhar dinheiro. A companhia ali também é difícil. Aí você chega em casa, também já embolou tudo. Na igreja também já não é a mesma coisa. Espera aí, já é um sinal. Presta atenção, você não está bem. Onde é que eu estou pior? Eu estou bem na igreja, eu estou bem em casa, mas eu estou mal no trabalho. Olha aí um sinal.
Então você já está entrando, né? Agora, se não pode mudar, você pode amenizar. Você pode fazer alguma coisa. Eu conheço, eu assisti o Summit, né, uma conferência de pastores, e o pastor do Havaí, com 10 mil pessoas na igreja, maravilhoso, homem de Deus. De repente ele começava a correr de manhã, porque ele também é um esportista, e ele sentava na calçada e começava a chorar. Ele começava a chorar e dizer, por que eu estou chorando, gente? E ele entendia tudo o que a gente está entendendo. Ele procurou o que a gente vai falar aqui, o psiquiatra, procurou um psicólogo que falou para ele, meu amigo, você pode sair do que você está fazendo? Não posso e nem quero, porque eu amo trabalhar na igreja. Ele falou, então você vai ter que aprender a filtrar. Você vai ter que aprender a filtrar. Filtrar é você não entrar em coisas que vão te aborrecer. Entendeu? Não, você já sabe que vai te aborrecer, não entra. Já começou a queimar, não continue a queimar. E uma das coisas que aborreciam ele demais, tá, era que a esposa dele, que mudou-se dos Estados Unidos para o Havaí, ela falava 1 hora com a mãe no dia. E ele ficava muito irritado com isso. Ele já estava cheio de problema. E o que ele fez? Ele falou, vou filtrar isso, eu vou deixar ela falar com a mãe dela, deixa ela falar com a mãe dela. E essa foi uma das coisas que ele filtrou. Ele falou, eu não posso mais fazer gabinete com problemas difíceis, eu vou colocar outra pessoa para fazer, não é à toa que eu tenho uma igreja com 10 mil pessoas, alguém vai ter que fazer. Então foi filtrando situações, conversas. Olha, você não sabe, mas eu já faço isso há muito tempo. Eu estou filtrando há muito tempo, depois que eu ouvi isso. Por quê? São os 2 copos. Ele fala que são 2 tanques, um tanque com serotonina, um tanque com adrenalina. Se a adrenalina está cheia, é claro que a serotonina está baixo. Só que não tem remédio para você tomar, tome serotonina. Não, é mudança de vida, é mudança de padrão. Então você vai ter que filtrar entre essas coisas. Começou, presta atenção. Começou a queimar a sua cabeça, faltou o relacionamento melhor, faltou outras coisas que a gente já falou aqui, está exausto completamente, não pode nem chegar naquele lugar. É sinal. Comece a se tratar agora, porque você não vai chegar à exaustão completa. Ouvinte, participa aqui. Ivana, Campo Grande. Quando eu chegava na porta do trabalho, as minhas pernas tremiam, o coração batia acelerado. Não aguentei, pedi para sair. Agora estou sabendo o que eu tinha. Ou seja, nós estamos falando exatamente... Isso aqui se caracteriza, ou seja, quando eu tô aqui, eu vou ter que entrar aqui, eu queria estar longe daqui. Muitas vezes à noite, né? Na noite já tá sofrendo, porque amanhã de manhã tu vai acordar e vai para aquele ambiente, né? Você já tá angustiado já. Aí tá caracterizado, porque aí, exatamente isso, tá caracterizado que a sua questão é diretamente ligada ao seu trabalho, ao seu ofício, aquilo que você está fazendo. A questão é que estamos trabalhando com milhões de pessoas no mundo inteiro, há pessoas e pessoas. Há pessoas que podem pedir demissão e há pessoas que não podem pedir demissão. A vida, ela é como ela é. Não adianta assim, larga tudo, vai fazer aquilo que você gosta. Não é bem assim. Eu concordo com a pastora Beth que ela fala, às vezes até você gosta, mas está muito esgotado. E às vezes até você não suporta aquilo, mas aí faz o quê? Você chuta o balde? E como é que fica o teu filho? Como é que fica a conta? Aí tu vai trocar um esgotamento por outro, né? Porque quando começar a faltar em casa, aí tu vai... Então, não é. Então o que se faz? É preciso mudar, uma mudança de estilo de vida, meu pastor. É claro que há casos que não é isso. Queria pontuar aqui mais uma vez. Se eu tenho um chefe que está assediando moralmente, aí não é mudança de estilo de vida. Essa questão aqui tem que ser resolvida. Se eu tenho uma profissão que eu estou com medo de ser assaltado, que já fui assaltado várias vezes, aí é uma outra história. Porque essa pressão do assalto toda hora, a pessoa é outra história. Agora, em muitos casos, você pode melhorar com uma questão de mudança de estilo de vida. Encontrar aquilo que te dá prazer. A doutora Rosane aqui falou de um paciente dela em que foi buscar na pintura. É isso? Ótimo. Minha esposa é uma artista plástica maravilhosa. Toda hora eu falo para ela, vai lá para os teus trabalhos, porque ali ela fica horas lá e ela volta outra. E ela volta outra, eu fico 10 mil vezes melhor, né? Porque se ela não estiver bem, estoura em mim também, né? Então, de bonzinho eu não tenho nada. É puro interesse meu mandar ela ir para lá, para que ela fique bem, né? No meu caso é diferente. No meu caso é ir para o cinema, gosto demais de cinema, é a minha atividade física, não abro mão da minha atividade física. E não gosto de fazer atividade física com ninguém, porque eu gosto de fazer sozinho. É porque sozinho eu oro, enfim, é o meu momento, não só físico, mas é um momento também de catarse ali na presença de Deus. Então, assim, é preciso descobrir. A gente dá pouco valor a isso, meu pastor. E às vezes, já ouvi falar, eu já pude falar aqui num debate, né? A pastora lá, como todas as igrejas, a minha esposa. E aí elas iam, isso eu nunca vou esquecer, tem alguns anos já, iam para Paquetá.
Aí ela, como ela faz, como todas as pastoras fazem, você não vai não, querida, você não vai não, querida, você não vai, incentivando as mulheres. Aí o meu irmão falou assim, não, eu não tenho tempo para isso não, eu preciso orar. Veja, ela confunde completamente, uma coisa tem nada a ver com a outra. O que a coisa tem a ver com a outra? Aí depois está esgotado, aí não sabe por quê. Então porque eu preciso orar, não tenho lazer? Eu preciso orar, não vou, agora vão para um hotel fazendo. Então, não, tem que acabar esse conceito. Né? E se eu não encontrar aquilo, não tem alívio, não tem escape, só acumula, óbvio, burnout, estoura tudo, queima tudo. Tá aí, ouvintes aqui, Silvia de Manaus, dizendo, Eliel, as empresas assim se levam como coisas bobas esse negócio, sabemos da seriedade das coisas, ou seja, está dizendo aqui que a empresa também não acaba não se preocupando com isso. Estou tentando achar aqui muitas participações aqui, de um ouvinte que estava falando aqui, cadê? Ela trabalha numa creche há 4 anos e ela diz que quando está em casa fica muito apreensiva para chegar ao trabalho. Aí chega ao trabalho e quando vai dando a hora de voltar para casa, ela fica mais apreensiva porque ela tem que voltar. Olha aqui, né? Olha aqui o negócio. Então ela está com outro problema, que não bate. Talvez ela esteja numa crise de ansiedade, num transtorno de ansiedade que precisa ser pesquisado. Ou talvez a questão do trabalho, que ela tem que trabalhar lá na creche e tem que chegar em casa e fazer tudo de Trabalhar novo. mais. Porque tem gente que, conforme Vossa Excelência já disse aqui, quantas horas a mulher tem, quantos minutos a mulher tem por dia? Olha, daquele cálculo, mal tinha 1 hora, né? Pois Se é. fosse transar com o marido, ela Aí ia ficar sem dormir. Ia passar, né, o dia. Nós já fizemos esse trabalho aqui. Agora, é interessante isso, né? O ser humano. Aliás, Bauman falou sobre isso, né? A sociedade líquida, né? O ser humano que quer viver uma vida sem se frustrar. Já começa por aí. Nós estamos inseridos numa sociedade que o sucesso tem que ser rápido, a felicidade está lá, todo mundo tirando foto, todo mundo é feliz, no casamento, em tudo. Na condução, já viu as fotos da condução? Todo mundo apertado, mas sorrindo. Isso é falso. Então, nós precisamos entender, o pastor colocou muito bem, o meio evangélico, ele tem essa questão, né? Quando a gente vai atender, você vai fazer o tratamento medicamentoso, mas você tem que mudar o seu estilo de vida, tem que incluir aí uma atividade física. A pessoa já olha assim, como que eu vou ter que usar malha, porque malha vem do capeta, né? Então, quer dizer, quer ser ET. Ele é crente e virou ET. Ele não quer ser humano. Ele quer viver numa igreja e viver hoje na igreja como pastor ou como qualquer outra liderança, é lidar com pessoas que estão inseridas numa sociedade que cobra dela o quê? Sucesso. Nós temos que ter sucesso. Ninguém lida com a sensação de ineficácia. Quem vai gostar de ser ineficaz? Né? Quem vai gostar de não ter prazer, mesmo que seja momentâneo? Nós estamos numa sociedade que diz, tenha prazer naquilo que você decidir que lhe dá prazer, não importa nem o que os outros vão pensar. Então isso é muito preocupante. Agora, dá uma passeadazinha quando você tiver esses sintomas, a pastora Beth, o pastor Márcio falou muito bem, são sintomas. Não é um sintoma, é um grupo de sintomas e se manifestam nessa relação com o trabalho. Essa ouvinte que ligou e disse que mudou, e o pastor colocou muito bem, ela pôde mudar, ela teve coragem de mudar. Eu ontem estava assistindo uma entrevista numa TV aí, muito interessante, ela era uma modelo de sucesso, e ela juntou dinheiro como modelo para cursar medicina. Está terminando agora, já está atendendo em hospitais. E ela disse que ama aquela emergência. Olha, isso é vocação. Que vocação! Ela se preparou, com certeza, durante o período em que ela exerceu outra função, outro trabalho, ela tinha um objetivo. As pessoas precisam retomar esse pensar sobre si, o autoconceito. Elias, olha o exemplo de Elias, 1 Reis 17 até o capítulo 2 de 2 Reis, Elias anuncia a seca, Elias é alimentado, quer dizer, sobrenatural de Deus, Elias
ora e Deus faz um milagre da farinha e do azeite. Elias manda o rei mandar o povo lá para o Monte Carmelo, mas ali ele pôs uma expectativa diferente. Ele tinha a expectativa que em Deus responder, o povo se converteria. Isso era uma equívoca dele. E aí caiu o fogo do céu, ele matou todo mundo. Olha só, expectativa equivocada e uma exaustão física. Olha que combinação que colocou o homem de Deus, um profeta espetacular, e depois que ele sai daquela matança, ele ainda anuncia o rei que vai chover e chove, aí recebe um bilhetinho simples de uma mulher: vou fazer com você o que você fez com os meus profetas. Esse homem, com essa carreira espetacular, foge e se esconde aonde? Sem amigos. Um sintoma é o isolamento. Presta atenção no isolamento. A Beth trouxe aqui a minha memória quando ela veio conversar. Lembra, Beth? Eu estou com dificuldade nesse curso, bababá. E ela longe, eu falei: Beth, lembra dessa conversa? Está tão pertinho de você, muda, mas eu vou sair de uma situação. Olha só, às vezes a pessoa pode mudar, mas não quer mudar. Presta atenção nisso. Vergonha de mudar também, porque você fala: o que vão falar de mim, né? De mim, e eu sou crente, eu sou da oração, eu sou dos mistérios, e presta atenção, às vezes precisa de licença da consagração. Só Da não escola sabe orar e dominical. paquetar, não, né? É verdade, mas é verdade. Eu queria trazer exatamente isso aqui para esse âmbito aqui. Os ouvintes estão falando aqui, a pastora Beth já falou também, a pastora Overney, sobre essa questão do ministério pastoral. Eu acho que já discutimos aqui a questão da saúde mental de pastores aqui tantas vezes, né? Da saúde emocional, melhor dizendo, dos pastores. Ou seja, e a pessoa às vezes não tem coragem de pedir um tempo. O cara fala assim: não vou, senão vão me achar fraco. Olha que negócio, pastora Beth. Vão te achar humano, irmão. Ou deveriam, né? A Overney falou Nem que sempre. Nem sempre. o pessoal não acha que tem que tirar férias. Eu faço achar, sabe? Eu digo: eu vou tirar férias porque eu mereço. Não mereço? Aí todo mundo merece. Você me vê aqui o ano inteiro ralando, vejo. Então dê glória a Deus quando eu estiver fora. Eu tenho mania de falar: não murmura não, crente. Sabe? Porque a gente precisa. E, para mim, eu acho assim que o casal de pastores ajuda muito quando um ama e cuida do outro, pastor. A minha vida toda, desde que eu tinha as meninas pequenas, hoje já casaram, sabe? A minha vida toda, o pastor Roberto sempre diz assim: hoje você não vai ao culto. Ai, que lindo. Hoje você não vai ao culto. Fique em casa, faz o que você quiser. Quer ver filme? Hoje você não vai, porque eu não sou só a pastora Beth, eu sou esposa dele. Como é que eu me preparo? Como é que eu penso nesse homem se eu só oro o dia inteiro? Como é que eu vou namorar com esse homem de noite se eu só penso em Bíblia? Eu tenho que ter um tempo. Eu fico doida com esse pessoal que não quer ir para Paquetá, pastor, porque está orando. Ora, e Paquetá é a coisa mais linda do mundo. Ora lá, ora na barca, quando você vê o mar, sabe? Ai, dá vontade de falar tanta coisa para esse povo se despertar, que o espiritual não está numa caixinha. Sabe? E olha, quando aparece uma viagem para o estrangeiro, para mim, e aparece algumas vezes viagem de graça, porque a pessoa fala assim: Beth, você vai comigo que eu preciso do teu inglês. Até parece que o meu inglês é lá essas coisas. Mas eu sou corajosa, só isso. Né? Oh, yes. E eu vou, entendeu? Sabe o que o Roberto fala para mim? Você vai. Mas, meu amor, você vai. Dá um jeito, bota alguém. Gente, um tem que cuidar do outro. E quando ele ganhou uma viagem para Israel, eu falei: amor, tu vai. Israel tem a tua cara, tu sabe tudo de Israel. Aí uma irmã falou para mim: sabe esses crentes que dá vontade de bater? Perdoa, pastor Léo. Mas disse que a rádio não se compromete com isso. Sabe o que a irmã falou para mim? Quando ele ganhou uma passagem para Israel, ela falou assim: eu falei: puxa, que bênção, o Roberto se conhece tanto. Ela falou assim: se fosse bênção, e os dois? Eu falei para ela: quem te falou que eu quero ir? Quem te falou que eu quero ir? Então a bênção era para ele, Deus sabe. Gente, isso tudo é maravilhoso. Agora, se a igreja não lembra, lembre a igreja. Eu amo o pastor Valmir. O pastor Valmir tirou um ano sabático. Ele tem quase 80 anos de idade. Amo o pastor Valmir. O ano sabático, ele falou: Sérgio, você fica aí, porque eu vou descansar o ano todo. Tá certo. Agora, os pastores também têm que ter coragem de botar outras pessoas para fazerem.
de começar a filtrar todo o seu trabalho, fazer aquilo que for exatamente da sua alçada e deixar os outros trabalharem. Mas o importante, pastor, é a gente não ter exaustão, porque na obra de Deus, para depois falar que nem Elias, exausto, tanta responsabilidade, agora basta, Senhor, fiquei só, sabe? E Deus falou, ficou só nada, tem 7.000 que tu não olhou. Tem 7.000 que tu não chegou perto. E ele esperava, entendeu? Deus chamar a atenção dele, né? Então, olha, depois não chega no final e fala, eu dei minha vida toda. Não. Você deu, Jesus deu para você também. Agora, seja dosado. Você que é pastor, você que é mulher de pastor, vão viver também, vai orar onde. Se você estiver no monte para orar, observa a natureza. Se estiver no mar passeando, observa a natureza. Eu gosto de passear, eu gosto de namorar, porque é isso tudo que melhora completamente a nossa vida. Muito bem. Pastor Níger, jogar água fora. Jogar água fora, meu pastor. E o que acontece, se eu falar a nível pastoral, dar o meu testemunho pessoal, muitas e muitas vezes os pastores estão dando o que Deus não está pedindo. E aí depois vai cobrar de Deus, não sei por quê. Porque Deus não pediu aquilo. Deus não pediu esse desgaste, Deus não pediu essa coisa. Concordo com a pastora Beth com perfeição. No início do meu ministério, 3 horas da manhã tocou o telefone. Aí quando eu tinha telefone fixo, hoje quase ninguém tem mais, né? E telefone no meio da madrugada é a pior coisa que tem, né? Porque a gente fica logo pensando o quê? Que tem alguma desgraça, alguma emergência. A irmã do outro lado. Ah, pastor, não tô bem. O que tá acontecendo? Eu super assustado. Não é porque eu tô com dor de dente, olha por mim. A culpa não foi dela, a culpa era minha. Eu não soube me colocar. Porque se eu tivesse tido sabedoria, ela não teria feito aquilo. Hoje, meu pastor, eu tiro férias todos os anos, eu saio todos os anos e a igreja não sente nada. Está lá normal, não morre. Eu é que morria, não era a igreja. Eu é que saía e não conseguia me desligar. Ou seja, a igreja não precisava de mim, eu é que precisava dela. A culpa era integralmente minha. E aí há uma outra coisa, vou somar um fator no outro, que a pastora Beth também falou, que é, só dar nome para isso aqui, que é cobertura. É cobertura. Se não tem cobertura, é complicado. Você não dá cobertura para tua esposa, não dá cobertura para tua família, a tua família não dá cobertura para você, ninguém cobre ninguém, aí tu tá exposto o tempo todo. Então, assim, eu preciso aprender cobertura, e o pastor Roberto está certíssimo, vai mesmo, tal. Isso é cobertura. E aprender que a igreja não... Muitas e muitas vezes, essa coisa que a gente tem com a igreja, somos nós que precisamos dela. Somos nós que estamos, sei lá, fanatizados pela igreja. Eu já pedi desculpas muito a Deus pelo início do meu ministério. Chegou um momento que eu não sabia quem era o Deus na minha vida, se era Deus mesmo ou se era a igreja. Eu estava confundindo as coisas. E é terrível, sabe por quê? Porque a gente se engana. Como é que você se engana? Estou fazendo a obra de Deus, olha só. Traz para o espiritual. Quem pode, vamos lá, quem pode contar um argumento desse? Estou fazendo a obra de Deus. Só que muitas vezes no fazer a obra de Deus, a intenção é verdadeira, mas eu começo a fazer a minha obra. Mesmo com a intenção verdadeira, com a intenção sincera. Então, calma aí, para. Tem que sair, tem que se... enfim, tem que ter o seu momento com Deus, tem que ter cobertura, a igreja tem que delegar para poder também não ficar, tem que saber que, no fundo, eu não sou tão importante quanto eu acho que eu sou. A igreja não acaba. Se você soubesse colocar... Hoje eu peço desculpas por uma referência pessoal. 15 igrejas sobre a minha responsabilidade. Assim, rodo as 15. E estou muito tranquilo, muito sossegado com isso. Porque, de alguma forma, pela misericórdia de Deus, consegui me relacionar com isso. Aí, o meu caso, o esgotamento, não era culpa do ambiente, era a minha relação inadequada com o ambiente. Aprende essa relação adequada e vai melhorar muita coisa. Muito bem. Doutora Rosane, a gente já está na reta final aqui do nosso debate, nesta sexta-feira. E os ouvintes também participando aqui, falando de profissões, nós já falamos aqui de várias, tantas outras, não tem como a gente mencionar tudo aqui. Tem o fator relação com o trabalho, tem o trabalho em si, tem o assédio moral do trabalho, tem uma série de coisas, tem a pressão que nós falamos agora aqui da igreja, ou seja, há uma série de coisas aqui. Então, para a gente definir então hoje aqui o nosso debate, para quem está ouvindo agora, o Brasil inteiro e até fora dele, acompanhando a gente, como que a gente se posiciona diante disso, doutora Rosane? É a autorregulação. Os sintomas, eles vêm, todo mundo percebe. Se você não percebe, as pessoas vão perceber. Olha, você está chegando desanimado, olha, tá. Então, você tem que estar de olho nos sintomas. Uma vez, mesmo que eles não apareçam, você é responsável por você. Se você está numa atividade, como o pastor falou ali, hoje ele malha, é um gato, é um pastor que é um gato todo sarado.
Por quê? Porque ele se reconheceu como pessoa, reconheceu o corpo dele, a necessidade dele de andar sozinho, de fazer atividade sozinho. Então, a autorregulação ela é muito importante. Se você perdeu o prazer, busque fazer essa conexão de novo com você mesmo. O autoconceito é muito importante, pastor Eliel. Às vezes eu quero ser aquilo que eu não sou. Eu tenho que ter a humildade, é o que o pastor e a pastora Beth falaram. Isso se chama humildade. Há pouco tempo eu estive com uma pessoa a nível profissional e ele queria que eu o atendesse. Não, é a senhora, é a senhora. Eu falei assim, olha só, eu vou encaminhar você. Ele, não, mas eu quero... Não, você não me quer porque eu não dou conta do seu problema. Como assim? Eu falei, eu não dou conta. Não é porque eu sou psicóloga, que eu tenho que dar conta de tudo. Há questões que eu não tenho como me proteger, me tocam a alma profundamente. E eu tenho que ter a humildade de dizer, não, mas eu pago, não pode pagar 1 milhão, que eu não vou. Não, 1 milhão talvez eu pensasse, mas menos que isso. Eu não vou porque aquilo vai me agredir. Como uma vez chegou há pouco tempo, olha, a senhora vai fazer isso, vai tanto. Eu falei assim, olha, eu vou orar. Né? Porque era tentadora a proposta, mas eu vou orar. E Deus não confirmou, porque se há alguém que me conhece é Deus. E o Espírito Santo fala conosco, fala na nossa alma, no nosso espírito. Isso não é, isso é. Então vamos entrar em sintonia, de preferência, né? Maior com Deus e depois conosco mesmo, autoconceito. E autoconceito não é você se avaliar para baixo ou para cima. Quem eu sou, o que eu dou conta, o que eu não dou conta, eu não dou conta. E Deus sabe. E você também deve saber. Muito bem. Pastora Beth, o que fica então desse nosso debate, tudo que nós discutimos aqui desde as 11? Pastor, eu lembrei agora do Salmo 127. É inútil vocês trabalharem até tarde, isso para os pastores também, é inútil comer o pão de dores. Você sabe quando o trabalho é gostoso, mesmo na obra, quando você não está comendo pão de dores. Quando você faz as coisas, mas não fica dolorido, sabe? Enjoado. Meu Deus, eu estou tão exausto. Eu tenho mania de não ter dor nenhuma no corpo. Já tenho uma idade que era para ter dor de cima até embaixo. Eu tenho mania de não tomar remédio e de nem ficar... Sabe, eu não tenho essas dores. Eu acho que a gente precisa, não pode comer pão de dores, gente. A gente na obra ou fora trabalha demais, quer chegar tão longe, quando a gente precisa fazer algo pela nossa vida, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Um dia uma amiga me falou, estou fazendo a obra, irmã Beth. Falei, comendo pão de dores? Você não está me parecendo que está fazendo a obra. Você está saindo atrás de dinheiro, você precisa de dinheiro para pagar suas contas e você colocou isso na obra. Então vai caçar um emprego, faz alguma coisa, não viva só de cultos. Se há uma pessoa itinerante, caça um emprego, porque pelo menos você vai ter uma base. Porque pão de dores Deus não dá. A Bíblia diz que aos seus amados ele dá descanso. Então quem faz a obra e não está se sentindo descansado espiritualmente, mesmo que fisicamente você esteja uma noite de sono boa, com a cabeça tranquila, vai te fazer bem. Pastor Eliel, a pessoa precisa primeiro falar. Falar. Pede ajuda profissional. Não adianta falar para a vizinha, não adianta só reclamar com a esposa. Pois é, glória a Deus, eu não tomo remédio, medo de tomar remédio. Se você tiver numa exaustão completa, já tiver entrado na segunda fase do burnout, você precisa. Tem a primeira fase que você... Puxa, eu estou assim, muita gente está olhando, mas tem gente que já queimou, pastor. Precisa de ajuda, não precisa ser para a vida toda, porque junto com o remédio você vai ter outras informações, como filtrar, como tentar fazer outras coisas, e para paquetar é uma boa delas. Tá aí. Pastor Níger Martins, aqui fica então do nosso debate, nesse encerramento do debate de hoje. Quase pegando uma barca quando sair daqui para paquetar. Muito bom. Ai, meu pastor, eu lembrei de Eclesiastes 4, para quem trabalho eu, se nego a minha alma os bens da vida, né? E aí, segundo o Albert Einstein, olha o que o Albert Einstein fala para como prevenir a síndrome de burnout. Participe de atividade de lazer com os amigos e familiares. Faça atividades que fujam à rotina diária, como passear, comer em restaurante e ir ao cinema. Evite contato com pessoas que só reclamam, negativas no ambiente de trabalho. Né? Faça atividades físicas regulares, academia, caminhada, corrida, bicicleta, natação, qualquer coisa. Né? E veja, o tempo todo eles insistem nisso. Né? Você precisa arrumar um escape.
Você precisa arrumar um escape. Quando Paulo fala em Filipenses, aprendi a viver contente em toda a situação, toda hora a gente fala sobre isso. Ele aprendeu. Então é uma coisa que tem que aprender. Eu tenho que aprender. O que te dá prazer? Né? É lícito? Então, não para com essa coisa de encarar o lazer como supérfluo. Lazer é fundamental para a vida. Esse momento de relaxamento é fundamental para a minha saúde mental, psíquica, emocional, física. E só assim eu poderei ser um bom pastor, um bom pai, um bom marido. Senão eu não consigo ser nada, gente. Então encare isso como uma prioridade, como uma necessidade. E em nome de Jesus, há de ter paz. Maravilha. Nós estamos encerrando o nosso debate hoje. Tratamos desse assunto aqui. Os ouvintes estão parabenizando aqui os debatedores. Realmente um debate fantástico. Os ouvintes vão... À medida de cada fala, né, vai se identificando e tendo noção de fato do que está acontecendo. E nós utilizamos aqui esse espaço, aqui na Melodia, no nosso debate, para a gente trazer, então, esclarecimentos sobre tudo isso que você ouviu aqui, sobre a síndrome de burnout. Quero agradecer a Luciane Severo. Vem aí a Débora Lira, a partir de agora, comandando Tarde Maior aqui na nossa Melodia. Amanhã, logo após o Sábado Não Para com César de Andrade, às 11, estaremos aqui com mais um debate na nossa Melodia. Uma grande sexta-feira para você, bom fim de semana, boa tarde, obrigado, gente.